observar o que o Evangelho de Lucas tem a nos dizer, o que Deus tem a falar para nós por meio da sua palavra. Então eu queria convidar você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, e só uma pequena mudança, não no Evangelho, obviamente, mas na versão que a gente vai usar. Normalmente nós usamos a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, mas eu vou começar a usar nas nossas exposições aqui a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Ela vai ser um pouquinho diferente, não muito, a gente vai estar sempre projetando aqui, mas só para os irmãos saberem aí, não achar que tem algum problema na sua tradução aí. Então a gente vai nas nossas exposições aqui usaremos a Nova Almeida Atualizada, ou a NAA, como ela é. Então, é outra ainda tradução. Mas hoje eu queria, com você e com a permissão de Deus, nós observarmos os 4 primeiros versos de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, do verso 1 a 4. Queria que você acompanhasse a leitura com os olhos e o coração, que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, a Tua palavra foi lida e cremos, Deus, sim, que pela simples leitura da Tua palavra, o Teu Santo Espírito tem poder para já transformar as nossas vidas. Pedimos então, Deus, que uma vez mais o Senhor fale conosco, que mediante a Tua palavra e a partir de hoje, tendo esse privilégio de embarcar nessa viagem por intermédio do Evangelho do nosso irmão Lucas, que assim o Senhor possa trazer confronto e conforto aos nossos corações, que possamos ter e nos depararmos com a realidade do nosso pecado, de quem nós somos, mas também com a maravilhosa notícia do Evangelho, que nos alcançou e nos resgatou da ira do Senhor e de nós mesmos, e hoje podemos andar segundo a Tua vontade, não mais como inimigos, mas sim como filhos, amigos do Senhor. Nos instrua, nos capacite, se é o que te pedimos, no nome de Jesus, amém. Aninha, eu esqueci da atividade das crianças, se você puder me ajudar, está ali na minha mochila, minha auxiliadora aqui, nos nossos cultos, entregar para as crianças, por favor, Aninha, que as crianças também têm a atividade delas. Isso, por favor. Então, queridos, enquanto a Aninha me ajuda, a gente vive tempos que me parece que cada vez mais o acesso à informação, isso certamente não é novidade para você e para ninguém, mas a informação nunca chegou tão rapidamente, não é? A nós. Talvez a gente nem precise ir tão longe, né? Nos últimos 10, 15 anos, o acesso à informação, a velocidade na qual a informação chegava até você, ela é bem diferente de como é hoje, não é? Hoje em dia, assim que sai uma notícia, já pinta lá a notificação no seu celular, ou já é notícia na TV, né? Você recebe no seu grupo, qualquer coisa que acontece hoje, imediatamente você já tem acesso, seja aqui na nossa região, ou seja do outro lado do mundo, né? Então a gente tem muito acesso à informação, a gente acessa muito conteúdo, a gente ouve várias opiniões, a gente vê tantas narrativas, a gente vê tantas versões do que pode ser a verdade, daquilo que nós devemos ou até mesmo podemos acreditar, mas ao mesmo tempo, com essa carga de informação, a gente vive tempos onde nunca estivemos tão inseguros com a veracidade das informações, tão confusos porque você ouve uma coisa e de repente você já ouve outra completamente diferente. Ao mesmo tempo, mensagens superficiais, não é? Emocionalmente instáveis. E hoje em dia, vídeos podem ser manipulados, não é? Com a inteligência artificial aí, você pode pegar ali um personagem famoso, ou até mesmo você,
né, e fazer ali um vídeo com informações, sejam elas verdadeiras ou até mesmo falsas. Se você quiser, você pode se divertir, entre aspas, nesse mundo da inteligência artificial, e pega lá você falando em português, aí você pede para a inteligência artificial colocar você falando a mesma coisa em outro idioma, ela vai fazer isso para você, não é? Mas parece que a gente está caminhando rumo a ter mais dificuldade de saber quando é inteligência artificial, quando não é, porque hoje ainda é mais fácil você conseguir perceber ali algum defeitozinho no vídeo, mas me parece que as coisas estão caminhando para daqui a um tempo a gente não conseguir mais diferenciar o que é, o que não é, né? O que é propaganda, o que é mentira, o que é verdade, e ao mesmo tempo isso atinge as igrejas, não é? Atinge a nossa vida espiritual. Muitas pessoas conhecem jargões, não é? Frases cristãs. Muitas pessoas se alimentam de cortes de pregação, conteúdos rápidos, opiniões teológicas, né? Pastores da internet aí que se empenham em sempre produzir conteúdo, mas muitos, não todos, mas muitos destes possuem pouca ou nenhuma profundidade acerca de convicções sólidas acerca do Evangelho. Em outras palavras, muitas das pessoas que hoje se empenham em propagar a informação rápida acerca do Senhor, seja em igrejas locais ou na internet, podem e estão pregando uma mensagem falsa ou algo que parece o Evangelho, né? Tem cara do Evangelho, mas está muito distante do Evangelho. E nesse cenário, parecido com o nosso, mas com uma tecnologia ainda diferente, né? Lucas, ele abre o seu evangelho dizendo que eu e você, nós podemos ter plena certeza. Lucas não faz um convite para mim, para você, a vivermos uma fé cega, instável, não é? Duvidosa, não. Lucas não faz um convite a uma vida com Deus presa a um sentimentalismo ou experiências místicas, onde Deus irá, dia sim, dia não, se revelar de uma forma diferente ou única a você. Não é isso que Lucas está dizendo para nós. Lucas, ele está dizendo para nós, escrevendo aqui para mostrar que o Evangelho ele é histórico, verificável, confiável e suficiente para sustentar as nossas vidas como um todo. Eu queria que você pudesse entender isso, que o Evangelho é suficiente para lidar com toda a sua vida. O Evangelho é suficiente para lidar com todos os seus problemas. O Evangelho é suficiente para lidar com todas as demandas da nossa vida. E aqui, a nível de curiosidade, Lucas é uma das obras, pessoalmente falando, né, mais impressionantes do Novo Testamento, para mim, tá bom? Lucas era médico, Lucas ele foi companheiro de Paulo, Lucas provavelmente foi um gentil, Lucas era um homem culto, estudado, não é? Lucas ele era detalhista, e se você conseguir estar aqui dominicalmente ou acompanhando pelo menos lá no nosso YouTube as mensagens, você vai perceber que Lucas ele é empenhado em trazer detalhes acerca daquilo que ele está escrevendo, né? E ele traz aqui o Evangelho na perspectiva de um historiador. Então o Evangelho de Lucas, e quando a gente pega os manuscritos antigos, ou seja, as cópias que a gente tem acesso da língua original dos livros das Escrituras, quando nós pegamos Lucas e Atos, eles são um livro só. E é interessante que nós dividimos, né? Nós, os tradutores, estudiosos, homens aí, piedosos ao longo dos séculos, eles que dividiram os dois livros, não é? Pelos assuntos diferentes que Lucas escreveu, mas colocando em números, assim, para você talvez entender um pouquinho melhor, mais de 40% do conteúdo que Lucas escreve no seu evangelho não aparece nos outros evangelhos. Só está no evangelho de Lucas. E isso não faz de Lucas o evangelho melhor ou mais completo. Não é esse aspecto que eu quero trazer para você. É só uma particularidade do evangelho a partir da narrativa e da perspectiva de Lucas. Então a gente vai ver parábolas que só tem no evangelho de Lucas, milagres que só foram registrados no evangelho de Lucas e alguns detalhes únicos. Mas perceba que Lucas não está escrevendo para informar você e eu,
mas ele está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para fortalecer e equipar a minha e a sua fé. E eu quero navegar por essas águas com você. E aqui especificamente, né, como nós lemos, Lucas quer que Teófilo, que é a quem Lucas dirige o seu evangelho, né, e automaticamente hoje nós, eu e você, a gente tenha plena certeza das verdades do evangelho. É isso que Lucas deseja. E Lucas está escrevendo para Teófilo. Então, o propósito aqui, né, o destinatário do evangelho de Lucas é um homem. E a ideia, o propósito de Lucas era garantir que a informação acerca de Jesus Cristo, a obra de Jesus, ela fosse precisa. E Teófilo pudesse receber isso de forma detalhada, minuciosa e precisa. E esses primeiros versos que nós lemos já sugerem para nós que no contexto aqui local, quando Lucas escreveu o Evangelho, isso sugere que pelo menos alguns movimentos cismáticos já estavam ali publicando evangelhos suspeitos ou obras que difamavam Jesus ou que distorciam a obra de Jesus, né? Movimentos cismáticos que eu usei aqui, talvez a palavra seja difícil, né? Mas se refere a grupos que se afastaram do ensino apostólico. Pense em cisma, como a palavra cisma significa divisão. Então foram grupos de pessoas aqui que abandonaram o verdadeiro evangelho e começaram a produzir obras ou ideias, ideologias, pensamentos deturpados acerca de quem Jesus realmente era. Então Lucas, preocupado com isso, ele é detalhista. Ele não dá margem, não dá brecha para que esses movimentos suspeitos eles pudessem aí ganhar peso. Mas mesmo assim a gente vê grupos judaicos ali na época de Lucas que rejeitavam o fato de Jesus ser o Messias, e até hoje a gente vê linhas judaicas que não reconhecem Jesus como o Messias. A gente tem grupos na época aqui de Lucas influenciados ao extremo por filosofias gregas, mestres da lei que distorciam quem Jesus era, não é? E pessoas ali produzindo narrativas alternativas sobre Jesus. Por isso que esses 4 primeiros versos que a gente leu já indica que circulavam esses relatos mentirosos e que poderiam, né, por algum erro humano, se infiltrar nas igrejas. Mensagens mentirosas acerca do evangelho. Então veja, esses movimentos cismáticos não era necessariamente uma denominação ali, a igreja do cisma, não. Mas eram movimentos que foram surgindo em pequenos grupos, que começavam a pensar a partir das suas próprias ideias acerca de Jesus, e eles produziam isso, né, escreviam esses conteúdos, mas que distorciam o que realmente as Escrituras apontavam sobre Jesus. E a gente tem alguns exemplos que até hoje a gente cita, e outros livros da Bíblia vão passar por eles. Se você se lembra quando a gente passou pelas cartas de João, lembra que tinham 2 grupos, principalmente no qual João está combatendo, que eram os do gnosticismo e do docetismo. Isso aqui em Lucas já era uma realidade. Um desses grupos, né, o gnosticismo, que dizia que a matéria era má e então por isso negavam a carnalidade de Jesus, a encarnação de Jesus, né? Ou os judaizantes, que queriam submeter todos os gentios à lei mosaica, e aí então a gente vai ver em outros textos, como Paulo escrevendo, né, onde havia os burburinhos que os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados, e aí a gente tem todos esses movimentos, além dos docetistas e tantos outros, né, que queriam deturpar aquilo que Jesus era, quem Jesus era e a sua missão. Estou apontando todos esses detalhes mais técnicos aqui de contexto, só para ajudar você a entender por que Lucas vai escrever com tanta riqueza de detalhes e com tanto cuidado e ao mesmo tempo profundidade teológica, porque era essa a realidade que ele estava enfrentando. Escrever inspirado pelo Espírito Santo sobre a obra de Jesus, sendo já bombardeado por diversas ideias e filosofias contrárias ao verdadeiro evangelho. Por isso que Lucas não escreve só para trazer informação e contar uma história para mim e para você, mas para confirmar a nossa fé. E confirmar a nossa fé diante de versões distorcidas sobre Jesus. Se a gente for bastante honesto, me parece que a gente enfrenta algo parecido hoje. Nós temos que lutar pela nossa fé, porque existem muitos movimentos, e hoje muito maiores do que na época de Lucas,
que estão tentando distorcer a fé. E aí a gente vai ver lugares com placas de igrejas que aceita de tudo, e aí vocês sabem do que eu estou falando, que eu só não posso falar muito porque isso vai para as redes. A gente tem movimentos de pensamentos ao qual Jesus está em tudo, Jesus é tudo, o importante é você pensar, Jesus é amor e está em todas as coisas, e essas vão tomando corpo, vão tomando forma, e muitas vezes se infiltram dentro da igreja. Então a gente tem que ter esse mesmo cuidado e lutar pela verdade. Do mesmo jeito que Lucas nos desafia a termos plena certeza do Evangelho, o que é que a gente está fazendo com tudo isso? Com o Evangelho que nós temos acesso e vivemos esse verdadeiro Evangelho dentro da nossa igreja, nós temos levado as pessoas ao nosso redor a buscar ter essa plena certeza na qual nós temos? Porque esse é o desafio. Em meio a tanta informação, a tanto conteúdo, a tanta coisa dilatada e mentirosa que se mistura ali no nosso meio, a gente precisa levar as pessoas a ter plena certeza da verdade do Evangelho. E aí Lucas escreve para Teófilo. E quem era Teófilo? A gente não tem muitas informações acerca de quem foi esse homem Teófilo, mas provavelmente, pelos relatos históricos, a gente tem algumas possibilidades. Provavelmente ele poderia ser um oficial romano, a gente não tem essa certeza, mas ele poderia ser ali um oficial romano, ou um novo convertido, por Lucas querer entregar em mãos, não é? Ali o que ele escreveu, ou alguém ali, um homem influente que estava disposto a apoiar ali a circulação do evangelho verdadeiro. A gente não sabe ao certo, mas para nós não é muito importante. O ponto principal para mim e para você é que Teófilo já havia em alguma medida sido instruído, mas ele precisava dessa caminhada e dessa firmeza, da segurança daquilo que o Senhor tinha revelado a ele. Por isso que isso é importante. Lucas não está escrevendo aqui o evangelho para incrédulos, para ali ter ali os incrédulos tendo seus olhos abertos. Não, Lucas está escrevendo para crentes comuns, eu e você, que vivem cercados muitas vezes de confusão, de mentiras, né, as fake news daí da vida. Para crentes comuns que sofrem pressão externa, sofrem pressão da cultura, sofrem pressão das pessoas. Para crentes comuns que enfrentam dúvidas sobre o relacionamento com Deus. Para crentes que muitas vezes questionam, será que Deus está me ouvindo? Será que eu preciso desse negócio de igreja mesmo? Como é que isso funciona? Será que eu preciso ter convicção? É para esse público que Lucas está escrevendo, porque Teófilo se enquadra nesse público. E o que eu quero ver com você, se eu puder, né, tomar a liberdade de resumir todo o evangelho de Lucas em uma frase, mas o que vai nos guiar aqui, de modo geral, resumindo todo o livro em uma frase, que Lucas vai nos mostrar que a certeza do evangelho, ela repousa na fidelidade de Deus, que agiu na história, se revelou a nós e preservou o seu próprio testemunho para que o povo tivesse acesso. É isso que nós vamos ver de modo geral, e eu quero ver nesses 4 versos aqui, não muito extensos, algumas questões comigo e com você. Primeiro, no verso 1, eu quero ver com você que o evangelho ele está fundamentado em acontecimentos reais. Como assim? Olha só o que diz o verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Veja, Lucas está falando sobre fatos. Lucas não está falando de filosofias abstratas, de experiências subjetivas, de lendas, de mitos, não. Lucas está dizendo o evangelho ele aconteceu na história. Está falando de alguém, e esse alguém Jesus, que nasceu, viveu, ensinou, não é? Morreu e ressuscitou. Lucas está dizendo os fatos são objetivos. Lucas não está dizendo assim, não, visto que muitos houve que empreenderam coisas que nós imaginamos, então eu trago aqui para vocês. Não. Lucas está dizendo fatos que se realizaram entre nós. E ainda ele argumenta, né, dizendo que se cumpriram. Lucas está dando todas as formas para que os seus receptores aqui, Teófilo, e depois se multiplicando isso, eles tivessem a convicção. Fatos que se realizaram, que se cumpriram. Não são coisas aleatórias. Foram promessas que se cumpriram. Profecias do Antigo Testamento que se concretizaram. Todo o plano soberano de Deus sendo revelado, mais uma vez, para pessoas, para crentes e incrédulos. Então a gente precisa lembrar que Jesus não apareceu acidentalmente na história.
a vinda de Jesus a esse mundo já estava no plano de Deus desde a eternidade. A queda de Adão e Eva em Gênesis 3 não pegou Deus de surpresa. Tarek falou um pouquinho sobre isso mais cedo. Não há como surpreender a Deus. Do plano eterno do Senhor, a vinda de Jesus invadindo o tempo e a história já estava no plano de Deus. E quando nós olhamos para outras religiões, todas elas, sem exceção, todas elas, dependem sempre de revelações, e muitas vezes revelações secretas e particulares, muitas vezes de experiências particulares, de muitos misticismos, mas, resumindo, todas as outras religiões, elas se apegam a que as nossas ações, aquilo que nós fazemos o que fazemos para receber algo em troca. Preciso fazer para receber, preciso dar para ter, preciso tomar a iniciativa para então receber e prosperar e conseguir e viver bem. Mas os acontecimentos registrados por Lucas vão mostrar para mim e para você que isso não é nada secreto, não é nada restrito, mas é a iniciativa de Deus que veio até nós, se revelou a nós. Deus tomando a iniciativa para dar a nós aquilo que nós não merecíamos. E isso Lucas deseja compartilhar, porque era o desejo de Deus, abertamente, para judeus, gentios, crentes e ímpios, para todos os grupos de pessoas, para que Deus, em sua soberana vontade, Ele possa então alcançar aqueles que Ele mesmo escolheu. O problema do nosso coração é que muitas vezes a gente está vivendo em momentos onde as pessoas querem um Jesus inspirador, né? Querem pintar a imagem de um Jesus forte, e Ele é forte, mas pintar uma imagem desse Jesus forte, inspirador, e deixar de lado a soberania de Deus. As pessoas querem um conforto, muitas vezes emocional, dentro das igrejas, mas não querem ser confrontadas com a verdade e a realidade, e sermos expostos à realidade do nosso pecado e à necessidade que temos de um Salvador. As pessoas querem hoje em dia, muitas vezes, um evangelho gostosinho, fofinho, que cabe numa caixinha, que você usa quando você precisa, e quando você não precisa, você não usa. Por isso a gente precisa ter cuidado com isso, em apoiar aquilo que foi revelado a nós, em emoções apenas, em circunstâncias apenas, porque emoções mudam, variam, as circunstâncias mudam, mas Cristo permanece, e é o que Lucas está mostrando para nós. Por isso, no mundo onde tudo é relativizado, a gente não precisa reinventar a roda. E como tem igrejas hoje que querem reinventar o Evangelho, a gente não tem que reinventar nada. A gente precisa permanecer no Evangelho verdadeiro nos dado por intermédio das Escrituras. E é o que Lucas vai nos ajudar nesse processo. E de novo, por quê? Porque isso é suficiente. Já falei e volto a repetir em outros momentos. Quando na equação da vida com Deus há Jesus mais alguma coisa, já deu ruim. Porque o Evangelho ele é suficiente. Então na equação é somente Jesus. Por isso que a nossa esperança não pode repousar nessa cultura, nas suas habilidades, nas suas tendências, na política, na sua estabilidade, mas no Senhor e nos seus atos redentivos ao longo da história. Por isso que o Evangelho está fundamentado em acontecimentos reais, como diz o verso 1. No verso 2, o Evangelho foi transmitido por testemunhas confiáveis. Então veja, fundamentados em acontecimentos reais, e agora o Evangelho transmitido por testemunhas confiáveis, como diz, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Isso é maravilhoso. Lucas deixando claro que ele não está inventando história nenhuma. O Evangelho foi transmitido por homens que viram, ouviram, tocaram e andaram com Jesus. Testemunhas oculares de Jesus. E Lucas vai além. Não somente viram, ouviram, tocaram e andaram com Jesus. Esses homens eram ministros da palavra. Pregaram acerca daquele que estava entre nós. Não estava aqui Lucas compartilhando memórias pessoais.
Até porque ele não presenciou todos esses acontecimentos. Mas eles foram levantados, esses homens, levantados por Deus como testemunhas oficiais do Evangelho. E Lucas agora registra tudo isso. Assim como num tribunal, tente imaginar essa cena, né? As testemunhas são essenciais para a resolução dos casos. Agora imagine você ter múltiplas testemunhas acerca do Evangelho de Jesus. Testemunhos coerentes acerca da vinda de Jesus. Vidas transformadas por meio deste homem. E ainda mais, homens e mulheres dispostos a morrer por causa de Jesus, da sua mensagem, do que ele estava fazendo. E isso não apenas na época de Lucas, até hoje. Homens e mulheres que morrem afirmando: eu sou filho de Deus, Jesus transformou a minha vida e vocês precisam experimentar dessa transformação. Enquanto aqui eles diziam: nós vimos o Cristo ressurreto, vivemos e morremos por ele, e muitos morreram. Até hoje é assim. Mas é impressionante como hoje muitas vezes nós preferimos confiar na opinião de influenciadores, em opiniões da internet. De novo, nem tudo que está lá é ruim, tem muita coisa boa. Mas tem muita gente que prefere confiar cegamente em influenciadores, nas opiniões que estão por aí, absorvendo ideologias que não são tão coerentes e condizentes com o verdadeiro Evangelho. Mas tratam a palavra de Deus com muita superficialidade. Muito crente hoje sabe de todas as trends que estão aí, sabem de todos os discursos políticos que estão aí começando a ascender em meio a esse tempo onde estamos na época de eleição, quase lá já. Muitos conhecem das séries, dos filmes, dos memes. Mas e as Escrituras? Nós dizemos que cremos no Senhor, que nos apegamos à sua palavra, de que ela é suficiente, mas a gente não se debruça nas Escrituras. Dizemos: a Bíblia é suficiente, mas eu não tenho contato nenhum com as Escrituras. Então nós somos mentirosos? Porque a igreja não recebeu autoridade para adaptar a verdade. A gente não tem esse poder. Eu, como pastor, não tenho poder para adaptar as verdades das Escrituras, e ninguém aqui tem. Ao mesmo tempo, a gente não recebeu autoridade para suavizar o Evangelho. Porque você não é o centro do coração de Jesus. Não é. A gente não tem a autoridade para suavizar o Evangelho, ou para moldar Cristo à nossa cultura, aos nossos gostos e preferências. A gente não tem essa autoridade. A nossa missão é transmitir fielmente e inteiramente aquilo que nós recebemos. E a pergunta é: a gente está fazendo isso? Você está transmitindo fielmente o Evangelho que você recebeu? Aquela pergunta que a gente normalmente faz, né? Mas que é importante ser feita. Quantas pessoas ouviram o Evangelho verdadeiro nas últimas semanas por meio da sua vida? Até quando a gente vai pensar em sermões como esse: poxa, eu preciso pregar, mas eu saio daqui e eu já me esqueci que eu preciso pregar. O que é que falta? Se a gente tem tudo o que a gente precisa para pregar, todo o relato aqui nas nossas mãos, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, o que é que falta? Porque a gente reclama das pessoas que estão vivendo doutrinariamente distantes do Senhor. A gente acha ruim ver quando familiares nossos falam um monte de bobagem acerca do Evangelho. E a gente deve mesmo achar ruim. Mas o que é que a gente faz mediante tudo isso? Eu ouço e está tudo bem, não quero criar conflito, deixa eles falarem. O que é que falta para a gente que tem a verdade levar essa mensagem? Vocês sabem que eu tenho estratégias de evangelismo, né? Então, quando eu vou no posto, eu sempre escolho o mesmo frentista. Se eu vou na padaria, eu tento ir sempre no mesmo atendente. No supermercado, quando possível, né, e não está um inferno no supermercado, eu tento sempre ir no mesmo caixa, para poder ir criando primeiro aquela abertura de poder chegar num determinado momento e pregar, então, enfim, a mensagem do Evangelho. E agora eu tenho ido num posto diferente do qual eu ia antes, e aí eu cheguei lá e já tenho agora
estou criando um contato com um frentista de lá, o chefe dos frentistas ali no posto. E aí fui uma vez, fui 2 vezes, várias vezes, né, porque a gasolina sempre acaba, mas então estou sempre lá, e aí tenho conversado, sempre desço do carro e tento puxar uma conversa com esse cara. E aí ele já me chama de pastorzão, eu chego lá, o pastorzão, e aí pastorzão, e a gente vai conversando. E aí, uma das últimas vezes que eu saí do posto, eu estava indo para casa e eu comecei a pensar, falei, bom, acho que agora, tudo que eu precisava, que eu fiz, agora é pregar o evangelho para valer. E aí eu comecei a pensar, né, como que eu ia fazer e tudo mais. Aí falei, cara, Deus, né, Pedro, fica quieto, prega, só prega. Porque o que eu estava fazendo no meu coração? Não, será que a minha estratégia é suficiente? Será que eu preciso, né, como que eu vou falar? Como ele vai receber? Eu preciso aqui pensar demais. E aí me veio um estralo, né? Prega o evangelho. Aquele homem precisa ouvir que ele é um pecador. Aquele homem precisa ouvir que Jesus é suficiente. Aquele homem precisa ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para trazer restauração para a vida dele. E que ele precisa do Senhor. O que é que Deus vai fazer com isso? Né? Com muito respeito digo isso e temor, é problema de Deus, porque é Ele que vai efetuar o querer e o realizar no coração daquele homem. Eu só preciso pregar. E sabe que eu estava vendo uma mensagem de um pastor que eu gosto muito essa semana, e ele disse algo que mexeu comigo. Ele disse, Jesus, Ele deu a nós diversas responsabilidades, e aqui a gente concorda com isso. Mas existe algo que Jesus, algo não, né? Tudo que Jesus faz, Ele faz infinitamente melhor do que nós. Mas dentre todas as coisas que Ele deu para nós de responsabilidade, existe uma coisa que Ele poderia se prender em si, e Ele mesmo fazer, que era Jesus mesmo convencer as pessoas sem precisar de nós. Mas Deus decidiu em sua soberania que Ele iria levar a sua mensagem por meio dos homens. E aí por que a gente então não faz isso? Porque Jesus não precisava de nós para levar a sua mensagem, mas Ele decidiu usar a sua vida para que pessoas pudessem ter um encontro com Ele. Jesus poderia usar os anjos, ou Ele poderia não usar ninguém, mas Ele decidiu que a mensagem, a ponte entre a morte e a vida, ela fosse anunciada não por Ele mesmo, não por anjos, mas por você. E aí a gente não faz isso. O que é que falta? O que é que falta para a gente anunciar o Evangelho que desde a época de Lucas, desde o Antigo Testamento, tem sido transmitido por testemunhas confiáveis? Será então que nós não somos testemunhas confiáveis? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que responder perante o Senhor. Será que eu não sou uma testemunha confiável? Não tenho convicções, não tenho plena certeza do Evangelho que foi transmitido a mim? E talvez a gente precisa mudar algumas coisas. No verso 3, o Evangelho merece sim uma investigação cuidadosa. Então o Evangelho está fundamentado em acontecimentos reais, o Evangelho foi transmitido por testemunhas confiáveis, e agora no verso 3, o Evangelho merece uma investigação cuidadosa, ao dizer: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Veja, Lucas dizendo: eu investiguei cuidadosamente, pesquisei, comparei relatos, ouvi testemunhas, organizei os fatos, e isso já é um tapão, né, na nossa cara, porque a gente tem duas manias religiosas modernas, que é uma fé preguiçosa, por um lado, e por outro um intelectualismo orgulhoso. Como assim? A fé preguiçosa, a postura de quem fica repetindo frases prontas sem examinar as escrituras, né? Não, vou fazer, a Alice está gravando aqui, então vou fazer aquela frase de efeito bonita para ir para o Instagram. E aí eu só repito a frase sem saber se está nas escrituras, se não está, se é coerente ou não. Pessoas que ficam repetindo frases, pessoas que só vivem dos vídeos de cortes, né, daquilo que emociona, aquilo que mexe comigo, e reposte vídeos bons que estão embasados nas escrituras. Faça isso, eu faço isso. Mas tem gente que só vive dessa fé preguiçosa de não se debruçar diante das escrituras.
de não desenvolver profundidade bíblica. Né? Exemplos práticos, né? Pessoas que dizem, não, eu não preciso estudar a Bíblia, não preciso aprender teologia, eu só preciso amar Jesus. Ama Jesus e isso basta. Ah, é? E que Jesus que você ama? De onde você conheceu ele? Ou cristãos que passam horas fazendo tantas outras coisas, se alimentando de tantas outras coisas, mas não conseguem dedicar alguns minutos à palavra do Senhor. Veja, a gente não pode ser injusto aqui e dizer que você tem que ler 4, 5, 6 horas de Bíblia por dia. A nossa rotina e as nossas demandas não permitem isso. Mas a gente está falando de alguns minutos, de você parar o que você está fazendo e se debruçar nas Escrituras, naquele curto tempo livre que você tem no seu dia, para ser alimentado do Senhor e poder ter ali profundidade nas Escrituras. A fé preguiçosa também caminha na vida daquelas pessoas que aceitam qualquer pregador, que fala qualquer coisa, desde que seja bonita ou emocionante. Me arrepia quando eu ouço às vezes, pessoas falam assim, nossa, eu ouvi uma mensagem, mas foi muito emocionante. Me arrepia porque eu não sei o que a pessoa quer dizer com isso. Ela pode ter sido profundamente tocada pelo Evangelho, e isso é emocionante. Mas ela pode ter sido tocada por qualquer emoção, sem Evangelho. Ou aquela ideia que paira em algumas igrejas, até infelizmente, onde dizem, né, a letra mata, então não vai estudar a Bíblia. Não busca as Escrituras, porque estudar a Bíblia demais esfria a fé. Quem disse isso? E Lucas está mostrando o contrário. O Espírito Santo não anulou em nenhum momento aqui a investigação, a pesquisa e a organização de Lucas. Pelo contrário, o impulsionou a fazer isso. Ou a outra mania, né, o intelectualismo orgulhoso, que vai para um outro extremo, o outro extremo da fé preguiçosa, né? A pessoa transforma todo o conhecimento teológico que ela tem em soberba. E aquelas pessoas chatas, né, que querem só convencer pelo argumento teológico e confia mais na sua capacidade intelectual do que em Deus. Sabe discutir doutrina, sabe tudo de calvinismo, de reforma e sabe como refutar todos os outros. Mas não ama Jesus, não ama a igreja e não traduz todo esse conhecimento teológico em uma vida piedosa. Do que vale? Me incomoda às vezes crentes que ficam muito preocupados em ir em debates teológicos. Já assisti a alguns achei relevantes, mas como tem debate teológico eu acho inútil. Onde ficam duas pessoas ali discutindo teologia que não sai de lugar nenhum para não chegar em nenhum lugar e só dá briga. Meu filho, tem muita coisa para fazer nessa vida, não vai para esses debates não. Gente que conhece, né, autores teológicos, né, teólogos aí, pastores, sistemas teológicos, doutrina, mas não tem uma vida de oração. Do que vale? Porque o orgulho acadêmico muitas vezes coloca a razão acima da autoridade das Escrituras. A gente precisa ter esse cuidado. O meu desafio, o meu chamado para você é que a gente busque esse equilíbrio. Porque estudar é importante, a gente precisa estudar, a gente precisa se debruçar nas Escrituras, a gente precisa saber doutrina, precisamos. Por isso que a gente tem a nossa EBD e os desafios para você poder, ao longo da sua semana, se debruçar nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, todo esse conhecimento adquirido, ele precisa se traduzir em uma vida piedosa, nos colocar de joelhos diante da cruz, amar mais ao Senhor e viver debaixo da vontade dEle. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que todo conhecimento teológico que não me coloca de joelhos aos pés da cruz é o caminho mais curto para a perdição. Todo conhecimento teológico que não me coloca de bruços, ajoelhado, prostrado diante da cruz, ele é o caminho mais curto para a perdição. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. E a pergunta é, então você realmente conhece o Evangelho? Ou você apenas conhece fragmentos do Evangelho? A sua fé suportaria passar por sofrimento? Você já foi colocado diante de situações delicadas de sofrimento? E sei de alguns aqui que sim. E tem demonstrado viver uma fé verdadeira, que estão aqui até hoje, de pé, o Senhor tem sustentado.
Mas a sua fé permite você passar por tempos de perseguição, de perda, de oposição, de silêncio de Deus. Porque Deus não está chamando a gente para um relacionamento onde Ele sempre irá nos responder e fazer tudo conforme as nossas vontades e os nossos desejos. Porque nós sempre queremos, em meio a enfermidades, nós queremos a cura, isso é óbvio. Em meio a tempos de escassez, nós oramos por abundância. E isso não está errado. Mas e quando Deus não responde, a nossa fé é colocada em prova? Como nós lidamos com tudo isso? Porque o maior chamado de Deus para mim e para você é conhecermos a sua palavra, amar a verdade, crescer no conhecimento de Deus, aprofundando as nossas convicções. Isso sendo traduzido nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida, como pais, maridos, esposas, noivos, funcionários, patrão, em todas as esferas da nossa vida. E por fim, no verso 4, eu quero terminar com ele. O Evangelho produz plena certeza. Então o Evangelho está fundamentado em acontecimentos reais. O Evangelho foi transmitido por testemunhas confiáveis. O Evangelho merece uma investigação cuidadosa. E o Evangelho produz plena certeza. Onde Lucas diz, me pareceu bem, terminando o verso 3, né? Fazer uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas está escrevendo aqui com esse objetivo também, para você ter plena certeza, fortalecer as suas convicções. A palavra usada aqui, plena certeza, no texto original, ela tem exatamente essa ideia de segurança, de estabilidade. A certeza que Lucas está trazendo é para que tenha uma fé inabalável, de que mesmo que as situações venham para martelar e tentar derrubar, a gente esteja inabalável, porque quem é o nosso alicerce não são as nossas convicções, mas é a própria palavra de Deus. E no mundo líquido, né, que nós vivemos, onde tudo é instável, tudo se amolda a padrões, em meio a essa liquidez do mundo, o Evangelho está oferecendo para nós fundamento sólido. E tudo isso nascendo não de nós, mas da fidelidade de Deus, da sua autoridade, da suficiência das Escrituras e da obra de Jesus. A nossa solidez na fé e no Evangelho, ela não nasce da sua autoconfiança, do seu poder de leitura, do controle que você acha que você tem da sua vida, mas do próprio Deus. Por isso, aonde que nós estamos enraizando a segurança da nossa vida? Dinheiro, saúde, família, filhos, reconhecimento. Porque o que aconteceria se Deus tirasse o seu dinheiro? O que aconteceria se Deus tirasse a sua família? O que aconteceria com você se Deus tirasse um filho seu? Eu tremo quando eu penso de que Deus poderia um dia levar a Esther antes de eu morrer. Eu já tremo. E a gente tem aqui pessoas que já enfrentaram essa realidade. Dona Maria é um testemunho vivo aqui no nosso meio. Mas o que aconteceria com a gente se Deus decidisse tirar o meu dinheiro, um filho, marido, esposa? O que aconteceria com a nossa fé? Por isso que nós precisamos nos debruçar e amar ao Senhor, porque é Cristo que nos sustenta. É Cristo que traz alívio para o cansado. É Cristo que traz o lembrete para o ansioso de que Ele está no controle. É Cristo que sustenta o pecador que sofre. Porque a nossa tendência é resistir à verdade. É querer o controle das situações. Mas o nosso problema não é falta de informação acerca do Evangelho, mas é o nosso coração. Por isso que Lucas está escrevendo sobre fatos, e eu quero caminhar assim para o nosso final. Lucas está escrevendo sobre fatos porque o Evangelho, ele está, sendo redundante, né? Ele gira em torno de uma pessoa real, Jesus, que invadiu a história, que viveu perfeitamente, cumpriu a lei, carregou o pecado do povo.
o meu e o seu, morre naquela cruz, ressuscita ao terceiro dia. Veja, em nenhum momento aparece você nessa história, mas aparece somente Jesus. Não está na minha força, não está na minha estabilidade ou na minha capacidade. A nossa fé inabalável, ela reside no fato de que Cristo venceu a morte. Por isso que Lucas é enfático em dizer, você pode ter certeza. Porque em meio a esse mundo inseguro, por mais que a sua vida hoje esteja estável, por mais que hoje você pareça forte, isso tudo pode mudar em uma fração de segundos. Não sei se vocês acompanharam as notícias de ontem, mas um rapaz de 22 anos, no meio do fisiculturismo, aqueles atletas bombadões, morreu, 22 anos, trágico. Então a nossa certeza não reside na nossa segurança e estabilidade, não, mas reside num Deus que agiu e age na história. Por isso que a palavra de Deus é confiável. Sendo assim, algumas aplicações para a gente poder refletir e praticar ao longo da nossa semana. Primeiro, não construa a sua fé limitada a emoções, porque as emoções mudam. Você vive dias de entusiasmo com o Senhor, mas você vive dias de cansaço, você vive dias de silêncio, dias de ansiedade, dias de confusão. Se a nossa fé depender apenas daquilo que eu sinto, nós viveremos uma fé instável. Por isso aprenda a se lembrar diariamente da verdade do Evangelho, mesmo quando nós estivermos passando por tempos difíceis e de abalo. Por isso continue orando, mesmo quando não sentir nada ou quando parecer que Deus está em silêncio. Venha à igreja mesmo em semanas difíceis. Leia a palavra mesmo sem aquela empolgação que às vezes você gostaria de ter. Isso vai ajudar você a tomar decisões sempre baseadas nas Escrituras e não no impulso do momento. Porque Cristo continua sendo real, verdadeiro, mesmo nos dias em que as nossas emoções oscilam ou não sabem lidar com as situações do nosso dia. Por isso, não construa a sua fé limitada a emoções. Segundo, fuja da superficialidade. Pare de viver uma vida religiosa apenas. A gente vive nessa era do consumismo, né? Tudo tem que ser rápido, vídeos curtos, frases curtas, opiniões momentâneas, instantâneas, sem profundidade. Mas essa fé rasa não sustenta ninguém, não leva você para lugar nenhum. Uma fé que é embasada nessa superficialidade não vai te ajudar nas crises do seu casamento, não vai te ajudar nos tempos de sofrimento, não vai te ajudar a lidar com as tentações, vai estragar a criação dos seus filhos. Por isso pergunte a si mesmo, eu conheço a Bíblia? Ou eu conheço aquilo que falam sobre ela? A minha vida espiritual depende do que eu estou vendo por aí? Porque homens, digo isso a vocês, homens casados, noivos, se o conhecimento da sua casa acerca de Deus depende de mim, pastor, você está errado. Se o conhecimento de Deus no seu lar depende de mim, do pastor, e não de você, homem, marido, noivos que estão quase lá, vocês estão errados, vocês estão falhando. Então eu conheço a Bíblia, minha família conhece a Bíblia, ou apenas o que falam sobre ela? Cuidado com a superficialidade, cuidado com terceirizar aquilo que Deus não terceirizou. Por isso, tenha um tempo consistente de leitura bíblica. É importante, queridos, faz completa diferença nos nossos dias, na nossa vida. Participe ativamente da nossa igreja. Participe. Leia bons livros. Assista bons sermões aí na internet. Não assista qualquer coisa.
Se está em dúvida, manda para mim que eu tento filtrar e tento ir atrás do cabra que está pregando lá para ver se é confiável. Mas cuidado. Cuidado. Terceiro, a gente precisa aprender a amar mais a doutrina. Doutrina não é algo frio. Doutrina é a verdade de Deus organizando a nossa visão da vida. A gente precisa lidar bem com ela. Porque é a partir da doutrina, baseada nas Escrituras, que nós vamos aprender um pouquinho melhor a lidar com o sofrimento. É uma doutrina saudável que corrige a nossa visão acerca do casamento, do papel do homem, do papel da mulher, do que fazemos, por que fazemos, do porquê eu ganho dinheiro, o que eu estou disposto a fazer para ter mais dinheiro. A doutrina ajuda a gente a equilibrar esses pensamentos. A doutrina protege os seus filhos de mentiras. A doutrina mantém a igreja firme em meio à confusão desse mundo. Então, queridos, valorize os estudos que nós fazemos aqui, a nossa EBD, os nossos cultos. Ensine seus filhos sobre quem Deus é. Estamos falando dos atributos de Deus. Fale dos atributos de Deus com seus filhos. Procure entender o que você crê e por que você crê desse jeito. Não trate teologia apenas como assunto de pastor e conselho, porque isso é mentira. É para todos nós. E ao mesmo tempo, não menos importante, a gente precisa aprender cada dia mais a descansar na suficiência de Cristo. Porque no fim das contas, a segurança do Evangelho não está na intensidade da nossa fé, no nosso empenho de estudar, mas na perfeição que reside em Jesus. Há dias que a nossa fé parece pequena, fraca. Há dias em que a gente se sente culpado, com medo, com fraqueza, mas Cristo continua suficiente. Ele não oscila. Ele não segue as tendências. E por Ele não mudar, não oscilar, a gente pode descansar e enraizar as nossas vidas inteiramente e cegamente nele. Porque Jesus foi obediente até o fim, perfeitamente, plenamente, até o fim. Então, quando a gente cair e pecar, se arrependa, volte-se para o Senhor, não fica justificando, não fica dando migué, porque a nossa certeza não nasce de ficar olhando para nós, mas de olharmos para Cristo. É nele que reside a nossa certeza. Por isso que Lucas nos chama a descansar nessa única verdade, capaz de sustentar a nossa vida de hoje até a eternidade, o Evangelho de Jesus. E é por essas águas que nós vamos navegar pelos próximos meses e talvez até o ano que vem, fim do ano que vem, se assim Deus permitir. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar.